alguns pela primeira vez, eu imagino, e a todos os nossos irmãos que aqui estão, agradecemos aos amigos também, damos boas-vindas. E gostaria que pudessem abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Para aqueles que estão chegando agora, nós estamos estudando já alguns domingos esse Evangelho de Marcos, na sua sequência, e temos aprendido que esse Evangelho fala a respeito do servo de Deus, o servo que veio, o Filho de Deus que veio para servir a cada um de nós, o Filho de Deus que se faz homem e traz salvação. O Evangelho de Marcos nos relata essa beleza da salvação. Marcos começa dizendo o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, e ele vai, que é o Filho de Deus, e ele vai prosseguindo mostrando que o Filho de Deus, ele veio justamente para nos trazer tão grande salvação. Quando você chegar no último capítulo de Marcos, as últimas palavras, o Filho de Deus volta para os céus, se assenta à direita do trono de Deus. E vocês observam que o servo trabalha. O servo, ele veio para fazer o bem. O servo veio para ajudar os pobres, os necessitados, trazer cura, trazer libertação, dar vista aos cegos. O Evangelho de Marcos é precioso, porque ele fala de nossas vidas. E quando nós estudamos aqui o capítulo 1, nós vemos Jesus, o Filho de Deus, trazendo grande alegria, porque ele traz salvação para os homens. No último dia que estivemos aqui, vimos curando o endemoniado em Cafarnaum, e vimos ali no versículo 22 do capítulo 1, que ele ensinava como quem tinha autoridade. E mostramos que Jesus Cristo, o servo perfeito, ele tinha autoridade. Daí entra um endemoniado ali na sinagoga, e Jesus cura. E as pessoas se admiram no versículo 27, e diz: com autoridade lhe ordena aos espíritos. Então, nós vemos a autoridade de Jesus Cristo, um servo que tem toda a autoridade. E agora nós vamos para o capítulo 2, e mais uma vez, nós vamos ver a autoridade, não somente palavras, não somente sobre espíritos imundos, mas nós vamos ver a autoridade de Jesus Cristo sobre a doença. Vamos abrir então o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 até 12. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, descobriram o irado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Que Deus abençoe ricamente a porção da sua palavra, que Deus nos ensine nesta noite, que Deus transforme as nossas vidas. O título desse capítulo nós poderíamos imaginar: indo mais a fundo. Quando nós lemos essa história, nós poderíamos pensar que Jesus realmente foi mais a fundo. Porque quando nós olhamos a vida desse paralítico, nós temos uma realidade que é a nossa realidade. Nós muitas vezes corremos e vamos atrás de alguma coisa que possa preencher as nossas necessidades.
Nós muitas vezes, com frequência, procuramos aquilo que possa preencher algo que nos falta. Certamente esse paralítico tinha um grande desejo e imaginaria que o dia que ele pudesse andar, sua vida seria modificada. Ele poderia fazer coisas novas, coisas diferentes. Ele poderia dizer que ele teria um novo começo de vida. Mas Jesus parece que vai na contramão daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos, daquilo que o paralítico também imaginou. E antes de mergulharmos propriamente nessa história preciosa, queria só que vocês vissem essa casa onde Jesus estava. Não sabemos de quem era a casa, provavelmente de Pedro, mas nós vamos ver ali que essa ali se tornou uma casa de atração. Muitas pessoas foram ali para ver Jesus. Vimos que ali era uma casa de pregação. Nós vemos ali as pessoas ouvindo Jesus pregar. Ali nessa casa houve cura e houve perdão de pecados, uma casa de bênção. E no final, todos glorificando a Deus e louvando a Deus, uma casa de adoração. Portanto, uma casa de adoração, uma casa de pregação, uma casa de bênção, uma casa de adoração. Que assim sejam as nossas casas, que assim sejam os nossos lares, que a nossa casa possa ser conhecida como uma casa de atração, uma casa de pregação, uma casa de bênção, uma casa de adoração. É muito triste a gente saber que as nossas casas nem sempre são assim conhecidas. É muito triste a gente saber que nem sempre os nossos lares têm essa fama junto à vizinhança. Mas que nós possamos sair daqui pensando em transformar as nossas casas à semelhança dessa casa onde nós estamos estudando aqui. Vocês veem a história de uma casa onde tem muitas pessoas, Jesus ali pregando, e 4 homens estão ocupados e preocupados com um amigo paralítico. Chegam com a maca na casa e não conseguem entrar na casa. Eles poderiam perfeitamente fazer o que muitos de nós fazemos: tentamos, mas não deu. Vamos talvez uma outra oportunidade de trazer esse homem para Jesus. Mas a gente aprende na palavra de Deus que nem sempre temos uma outra oportunidade. E aqueles homens fazem algo precioso, um ato de fé. Sobem pelo telhado, por uma escada, provavelmente ao telhado. O telhado dessas casas na Palestina eram telhados planos. E ali não é fácil subir com um homem em uma maca. Esses dias tinham pintores em casa e eu vi eles subindo com latas. Não é fácil. Quem já tentou subir uma escada vê que não é fácil. Com alguma coisa mais difícil. Com um homem deitado numa maca é quase que impossível. Mas a fé desses homens superou isso tudo. E esses homens levaram o homem, o paralítico, até o telhado. Descobriram as telhas no ponto onde Jesus estava. E daí desce alguém pelo telhado. Seria surpreendente alguém descendo aqui, não seria, Benjamin? Cada um correria por um lado, eu também. E é interessante que Jesus olha para cima e vê 4 homens ali. Olha para baixo e ele enxerga ali um homem numa maca. E olha para o lado e vê muitas pessoas assustadas. E ali Jesus tem uma visão, uma situação inteiramente surpreendente. Mas mais surpreendente ainda é o que Jesus diz. Todos ali esperariam que Jesus olhasse para o paralítico e dissesse: parabéns, olha, levanta-te e anda, você veio em busca de uma cura, você conseguiu a cura, vou presenteá-lo por esse esforço tão grande de seus 4 amigos e também pela sua fé, vai para casa. Mas Jesus não curou o homem, pelo contrário, Jesus olha para o homem e diz no versículo de número 5: filho, os teus pecados estão perdoados. Aquele homem não veio ali trazer em busca de perdão de pecado. Aquele homem veio em busca de uma cura. Aquele homem veio para uma mudança de vida, para uma nova vida, porque ele imaginava que o dia que ele conseguisse andar, tudo seria diferente na sua vida. Ele não estava nem sequer imaginando no perdão de pecados, mas ele imaginaria talvez sair dali andando, curado. Só que Jesus é surpreendente. Jesus é interessante, ele vai mais ao fundo, ele vai bem no fundo da necessidade do que aquele homem precisa.
Jesus rasga o coração daquele homem. Jesus penetra na intimidade daquele coração. E Jesus descobre que há uma necessidade maior do que as pedras ficarem boas para que ele entrasse. Jesus descobre que aquele homem precisa de perdão de pecados. E assim, meus amados, acontece com cada um de nós. Todos nós temos sonhos, anseios, vontades, a semelhança com o paralítico. Eu sei que alguns estão aqui nessa noite porque vieram atrás de Jesus com uma situação difícil em casa. E alguns de vocês imaginam: se meu filho viesse à igreja, a minha vida seria diferente. Outros vieram em busca de um relacionamento. Se eu conseguisse um namorado, uma namorada, se Jesus me desse alguém para a minha vida seria diferente. Outros estão preocupados com a parte financeira, com a parte de emprego. Imagina, onde é que eu conseguir um bom emprego, mudar de emprego, eu vou ter uma nova vida, um novo começo e tudo vai ser diferente. Alguns vieram porque não conseguem se libertar de alguns vícios, alguns pecados, e estão aqui em busca de um novo começo, estão buscando alguma nova situação, uma circunstância diferente. Vocês veem, por exemplo, nós quando encontramos com jovens, esses jovens não veem a hora de entrar na faculdade. Quando entrar na faculdade, a situação vai ser diferente, vai mudar o esquema, tudo vai ser diferente. Quando estão na faculdade, eles têm outros objetivos, outros planos. Quando eu conseguir um emprego, eu conseguir trazer o meu dinheiro e ter o meu dinheiro, a situação mudará. E eu vou ter uma nova vida, eu vou ter um novo começo. Interessante quando a gente conversa, por exemplo, com pessoas que galgam a fama. Eu conheço várias crianças e jovens querendo jogar futebol no time. E desesperadamente querem entrar no grande time, treinar no grande time. Outros que fazem teatro e tentam ser um dia um artista famoso, uma pessoa famosa. E essas pessoas buscam sempre mudanças de situações. A semelhança do paralítico, essas pessoas também imaginam que quando a situação mudar, tudo será diferente e eles serão felizes. Eu poderia garantir para cada um de vocês que Jesus é tão sábio, que ele ensina para o paralítico: se você for embora andando sem o perdão dos pecados, você não vai ser feliz. Sua vida não vai ter nenhuma transformação, você continuará nas suas iniquidades. E é isso que Jesus diz para cada um de nós essa noite. Se a situação mudar, mas não houver o perdão de pecados dentro do nosso coração, nós continuaremos eternamente infelizes. Uma pesquisadora acompanhou diversos jovens de teatro que galgavam a fama e sonhavam com a fama. E o sonho deles era conseguir grandes empregos em grandes teatros ou mesmo na televisão. E ela, fazendo a pesquisa, ela acompanhou depois essas pessoas durante a fama. E ela escreveu como eles são infelizes. A maioria, se não todos, são mais infelizes do que quando eu os conheci alguns anos atrás. Hoje eles têm fama, têm dinheiro, mas são vazios de coração. Hoje eles não se encontram na vida, hoje eles procuram algo mais, e descobriram que a fama, na verdade, não deu a nova vida que eles tanto queriam. E é por isso que nessa história do paralítico, a gente aprende: se o fundo do coração não for transformado, a vida não muda em absolutamente nada. Se não houver o perdão dos nossos pecados, não haverá uma nova vida, não haverá um novo começo. É preferível que a pessoa passe o resto da sua vida doente, mas perdoada. O resto da vida sem um bom emprego, mas perdoada. O resto da vida numa casa pobre ou numa situação difícil, mas perdoada. O que nós precisamos, em essência, que é mais importante nas nossas vidas, é o perdão dos nossos pecados. Por isso que quando baixam aquela maca em busca de cura, Jesus não cura primeiramente, mas Jesus vai naquilo que é mais importante: filho, os teus pecados estão perdoados. E eu gosto muito de uma história escrita em inglês, chamado C.S. Lewis. Um homem ateu, até aproximadamente os 30 anos de idade. Ele era professor da principal universidade da Inglaterra, e ele se converte.
E ele escreve coisas maravilhosas acerca de Deus. Ele escreveu uma história interessante. Vocês já assistiram às Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Muitos de vocês já leram também livros, Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Um homem de Deus, mas muito inteligente. Ele gostava de analogias, gostava de comparações. Ele escreveu um conto chamado O Retorno do Peregrino da Alvorada, 1952. E nessa história fala de um menino chamado Eustáquio. E o Eustáquio era um menino odiado e ao mesmo tempo odioso. Ninguém gostava de Eustáquio, e Eustáquio não gostava de ninguém. Brigava com todo mundo, ele sentia ódio de todos e todos sentiam ódio dele. E como não passa mágico, eles se encontram de repente numa viagem no navio. E lá vai o Eustáquio e o navio para numa ilha. E quando o Eustáquio desce nessa ilha, ele vai andando e descobre uma mina. Uma caverna, na verdade, e nessa caverna, ouro, rubis, pratas, pedras preciosas. Ele abraça aquilo com tanto amor, ele pega aquilo com tanto amor, e ali ele imagina: agora estou rico, agora eu vou poder vingar de todo mundo que pisou em mim, agora eu vou poder realmente ser uma pessoa respeitada. E o Eustáquio, abraçado naquilo, adormece. Só que aquela mina pertenceu ao terrível dragão. E o dragão faz com que o Eustáquio se transforme também em um dragão. E quando o Eustáquio acorda, ele se olha, ele é um dragão, um pele de dragão. E o navio vai embora, e o Eustáquio está ali perdido naquela ilha, e é um dragão. E ele chora, ele se desespera, e não há mais solução para o Eustáquio. O Eustáquio, ele sabe que ele está condenado a viver a vida toda nessa ilha. E de repente aparece um leão. E o leão se chama Aslan. E o leão traz o Eustáquio para junto de uma piscina de águas claras. Fala: Eustáquio, arranca a sua pele, mergulha nessa piscina e você volta a ser a criança, uma criança nova, uma criança transformada. E o dragão começa a arrancar com os dentes, com as garras, a pele, e vai tentando arrancar toda a sua pele. E quando ele tira toda aquela carapuça, aquela carapaça de dragão, embaixo existe uma outra pele de dragão. Pela segunda vez ele vai sangrando e vai tirando a pele de dragão, e quando ele termina, uma terceira pele de dragão. E o Eustáquio chora, desesperado. E o Aslan, o leão, fala: eu posso te ajudar, eu tenho garras que penetram. Ele coloca a garra profundamente e rasga aquilo. E a parábola termina onde o Eustáquio diz: na hora que ele cravou as suas garras, eu tremi e eu fiquei totalmente gelado. Suas garras tocaram perto do meu coração, e ele rasgou de cima e baixo aquela pele de dragão. E eu fiquei assustado e chorei e pensei que eu fosse morrer. Mas daí, quando eu olhei, eu estava sujo e a pele no chão. E eu fui jogado naquela piscina de águas transparentes. E quando eu saí transformado, saiu uma nova criatura. Onde que Lewis queria chegar com essa parábola? O dragão é Satanás, é o diabo. Todos nós nos agarramos em circunstâncias tolas, fúteis, rubis, diamantes, imaginando que essas coisas possam mudar as nossas vidas. Essas coisas só nos tornam semelhantes ao diabo. Essas coisas só nos vestem de uma carapuça diabólica. Nos tornamos egoístas, materialistas, e nós precisamos transformar. E nós imaginamos muitas vezes que a gente precisa apenas de uma pequena ajuda, uma mordida ou puxar naquela pele, e tudo se resolverá. E quando a gente transforma a primeira situação, descobre que a segunda situação é semelhante à primeira. Mesmo quando mudam as situações, o nosso coração continua endurecido. E se a gente tenta, por mais que tente, não consegue abandonar vícios, pecados, egoísmo, maldade. Somente alguém pode cravar profundamente suas garras e transformar a nossa aparência. C.S. Lewis usou um leão chamado Aslan, se referindo a Jesus Cristo. Jesus Cristo que desceu justamente para nos transformar e para nos dar uma nova vida.
E assim como o paralítico, assim como o Eustáquio, nós imaginamos muitas vezes que uma pequena ajuda já vai ser o suficiente para encontrarmos satisfação em nossas vidas. Mas eu queria dizer que nós precisamos não de uma pequena ajuda, mas nós temos uma verdadeira necessidade, o perdão dos nossos pecados. Perceba o que é pecado? O que significa o pecado? É roubar, matar, fumar, usar drogas? Não, muito mais do que isso. Pecado é justamente o nosso afastamento de Deus, a nossa rebelião contra Deus. Pecado é nós não aceitarmos vivermos uma vida debaixo dos mandamentos de Deus. Nós temos um pecado inserido dentro de nós e precisamos do perdão desses pecados. E depois, dia após dia, mesmo depois que Jesus remove o nosso pecado, nós nos contaminamos com a poeira desse mundo. Precisamos, dia após dia, confessar os nossos pecados, para que Jesus nos lave, Jesus nos purifique. Alguém abre, vamos abrir Jeremias, capítulo 2 e o versículo 13. Eu gostaria que alguém lesse em voz bem alta, que significa o pecado. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Quem achou pode ler em voz bem alta, por gentileza. Jeremias 2, lá no Velho Testamento, e o versículo de número 13. Porque 2 males cometeu o meu povo: a mim deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas outras que não detêm as águas. Isso é pecado. 2 males, 2 pecados o meu povo cometeu: a mim me deixaram. Virar as costas para Deus, não se ocupar com as coisas de Deus, não buscar a Deus, não adorar a Deus, não servir a Deus, não abrir a palavra de Deus, não falar de Deus. A mim me deixaram. E além de deixar a Deus, o povo cometeu um outro pecado: cavaram covas, cisternas que não retêm água. O povo foi em busca de alguma coisa que desse satisfação. E Deus fala: nada pode dar satisfação para o homem, a não ser o pão. Mas vocês foram rebeldes, vocês me deixaram e foram cavar cisternas que não retêm água, cisternas rotas. E é triste quando nós vemos hoje tantos jovens mergulhados na bebida, mergulhados no álcool, mergulhados em baladas, em festas, em fantasias. Nós vemos muitos jovens distanciados de Deus e buscando prazeres em cisternas rotas, cisternas que não retêm água. Somente Deus é a fonte da nossa alegria. Fora de Deus nós encontramos nenhuma circunstância que não dê alegria. O pecado pode trazer um prazer transitório, mas o pecado destrói, o pecado arruína. E agora, ainda em Jeremias capítulo 2, alguém pode ler o versículo de número 22, por gentileza? Jeremias 2, o versículo de número 22. Pode ler, quem estiver com a Bíblia aberta. Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Mesmo que você se lave com soda ou sabão, a sua mancha permanecerá. Mesmo que você tente arrancar a sua pele com as suas unhas, com as suas garras, a mancha vai permanecer diante de Deus. O nosso pecado diante de Deus é tão grande, o nosso afastamento, a nossa rebelião é tão grande, que nada que façamos pode, na verdade, nos tornar puro aos olhos de Deus. Então Deus fala em Jeremias capítulo 2, mesmo que você tente, você não vai conseguir. E quando você vai estudando a palavra de Deus, vai descobrir que o pecado, ele nos separa de Deus. O pecado traz ruína, o pecado traz miséria. O pecado faz com que a gente não pense de modo correto. O pecado deturpa a nossa mente e a gente começa a pensar de maneira errada. Vocês notam quando o diabo chegou para Eva na tentação, ele falou: é assim que Deus disse?
A mente de Eva, na verdade, ficou conturbada. E o que acontece? A Eva não conseguiu pensar de modo claro, nem Adão conseguiu pensar de modo claro. E desde o pecado de Adão e Eva, todos nós, pecadores, quando estamos em pecados, quando vivemos em pecados, não conseguimos ter a mente de modo correto. Somente quando os nossos pecados são perdoados por Jesus Cristo, é que nós podemos ter a nossa mente alinhada com Deus, a nossa mente pensando de maneira correta, para que as nossas atitudes sejam atitudes corretas. Eu gostaria de dizer que o pecado não afeta só a mente, mas afeta o coração e a nossa vontade. O pecado, na verdade, desafia o Deus vivo, e o pecado faz com que nós possamos buscar as coisas que nos agradam. Todo pecado que nós cometemos, ofendemos a Deus. Voltando para a história do paralítico, quando desce aquele paralítico, ele não tinha feito nada aparentemente contra Jesus, mas Jesus olha para ele e diz: os teus pecados são perdoados. Note que interessante, Jesus perdoa os pecados dele. Dirceu, mas ele não fez nada contra Jesus. Cada vez que nós pecamos, primeiramente nós ofendemos a Deus. Se eu ofendo Benjamim, se eu critico Benjamim, se eu maltrato Benjamim, eu pequei contra ele. Mas antes de ter sido ele ofendido, meu Deus foi ofendido. E é por isso que nós precisamos que Deus perdoe os nossos pecados. Salmo 103, versículo de número 3. Gostaria, já que estamos em Jeremias, volte algumas folhas de sua Bíblia. Salmo de número 103, um salmo maravilhoso. Versículo 103, capítulo 103, o versículo 3, diz: é Ele, Deus, quem perdoa todas as tuas iniquidades. Note, somente Deus que perdoa as iniquidades. Ainda no mesmo versículo: e é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Olha que maravilha, o Deus que perdoa, o Deus que cura. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, e é Ele quem sara todas as suas enfermidades. Voltando na história, quando os fariseus, quando os principais homens religiosos da época viram aquilo, começaram a pensar em seu coração: quem é esse que perdoa pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. Isso é uma prova evidente de que Jesus é o próprio Deus, é o Deus encarnado. Porque realmente somente Deus pode perdoar os pecados. E Jesus, conhecendo o coração deles, diz: por que vocês atrasoam assim dentro dos seus corações? Por que vocês pensam assim nos seus corações? Voltem lá para Marcos capítulo 2, e vocês vejam que Jesus vai dizer para ele, no versículo de número 10, para que saibais que o Filho do Homem, pela primeira vez Jesus vai usar esse título, que ele vai usar no restante do Evangelho. Filho do Homem é um texto se referindo àquilo que é divino. Daniel capítulo 7 chama o Deus que ele vê de Filho do Homem. E esse texto mostra que o Filho de Deus um dia se faz Filho do Homem. Esse Filho do Homem é o próprio Deus. Então ora para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus havia olhado ao redor e sentido que no coração deles havia essa dúvida, havia esse questionamento: o que ele pensa que é para perdoar pecados? Mas Jesus olha para eles. Eu poderia dizer que é uma pergunta difícil de responder, porque na verdade Jesus está querendo dizer: eu posso fazer o milagre porque eu sou Deus, eu posso levantá-lo, mas eu posso perdoar pecados. Só que não é fácil perdoar pecados, e realmente não é fácil, porque o Filho de Deus teve que se fazer homem por amor de cada um de nós. O Filho do Homem teve que se fazer humilde, chegar nessa terra e nascer numa família humilde. O Filho do Homem experimentou toda sorte de tentação e provação, e o Filho do Homem chegou até aquela cruz santo, puro, imaculado. E o Filho do Homem subiu até aquela cruz, chicoteado, zombado, desprezado, esbofeteado e cuspido. Ali ele foi pregado naquela cruz, perdeu o seu sangue por amor de mim, um grande pecador, e por amor de cada um de nós. Não foi fácil,
para Jesus perdoar os nossos pecados. Custou a vida de um inocente, a vida do Deus que se fez homem, para que tivéssemos os nossos pecados perdoados. Por isso, quando ele olha e diz que é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda. É uma pergunta difícil de responder. Mas Jesus tem autoridade como Deus para fazer ambos. E Jesus cura o paralítico, e Jesus vai à cruz por mim e por você. No Marcos capítulo 2, nós já sentimos a projeção da cruz. Jesus está mostrando que só podemos ter os nossos pecados perdoados à sombra da cruz de Jesus Cristo. E eu queria dizer nessa noite, meu amigo, se a sua vida tem sido uma vida vazia, sem Deus, você está em pecado. Você talvez esteja tentando mudar situações para encontrar algo diferente, para encontrar um novo começo. E eu posso dizer, talvez a nova situação venha, mas se você continuar em pecados, você vai continuar infeliz. Você precisa do perdão dos pecados, e somente Jesus pode te dar esse perdão. Creia em Jesus. Chegue diante de Jesus e diga: Jesus, eu sou todo pecado. Jesus, dentro de mim somente habita pecado. Jesus, não existe bem nenhum dentro de mim. Eu já tentei de várias maneiras mudar a situação, mas cada vez que eu tento, Jesus, eu descubro que sou mais infeliz. Eu queria nessa noite, Jesus, pedir o perdão dos meus pecados. Eu quero nessa noite que o Senhor faça de mim uma nova criatura. Mais importante do que mudar a situação é mudar o meu coração. Jesus, entra na minha vida e perdoa os meus pecados. E eu gostaria de dizer que é necessidade de todos aqueles que ainda não têm Jesus no coração. E todos nós que já temos Jesus no coração, precisamos todos os dias chegar diante de Jesus e reconhecer que temos uma luta contra o pecado. Temos uma briga contra o pecado. E que todos os dias nós pecamos contra Deus primeiramente e contra o próximo. E nós precisamos confessar os nossos pecados e dizer: Jesus, nos ajuda. Jesus, eu já tive os meus pecados lavados na cruz do Calvário, mas transforma o meu coração, perdoa os meus pecados. E eu gostaria de dizer que aquele paralítico saiu andando, e o andar na Bíblia significa uma nova postura, uma nova posição, uma nova vida. Eu quero que todos nós saiamos aqui nessa noite com uma nova alegria, uma nova força, uma nova disposição, para que a gente honre e glorifique o nosso Deus. E todos que estiverem ao nosso redor, vendo Deus habitando em nossos corações, vendo Deus perdoando os nossos pecados, eles também possam dizer: bendito seja o Deus que perdoa os pecados. Que Deus nos fortaleça e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.